Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED-GV. A aula de hoje será a respeito dos cuidados com a natureza e seus recursos. Vou iniciar com dois importantes questionamentos. O primeiro diz respeito ao significado de natureza e o segundo sobre o que é um recurso natural. Bom, como a gente utiliza estes recursos em nosso dia a dia? Quais seriam as características que nós consideramos ser natureza? E sobre os recursos naturais, o que eles seriam? Talvez seja mais simples se você pensar sobre exemplos de recursos naturais, certo? Vamos observar essa imagem. Ela contribui para você refletir sobre o que é natureza ou recurso natural? Acredito que sim. Nesta aula, vamos compreender quais os cuidados devemos ter sobre o uso dos recursos naturais e também quais as ações que têm prejudicado a natureza. Vamos também avaliar os danos provocados pelas ações humanas e algumas propostas de melhorias. Então, vamos lá, vem comigo. Natureza. Apesar desta palavra fazer parte do seu cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, provavelmente este é um dos conceitos mais difíceis de definir. Isso acontece devido à sua complexidade de significados e formas de usos. Existem nos dicionários mais de 15 definições para esta palavra. Vamos conhecer algumas destas definições? Olha só. Natureza pode ser tudo o que existe no planeta Terra, inclusive os seres humanos, exceto as suas obras. Pode também ser um nome dado aos organismos vivos e seus ambientes, por exemplo, o mundo natural. Pode ser também atribuída como sinônimo de meio ambiente, ou seja, significa a mesma coisa. Também temos natureza como um mundo exterior ao ser humano, fora do ser humano. Há também o sistema de normas que controlam e explicam um grupo composto pelo mundo exterior, como, por exemplo, as leis da natureza. E também podemos atribuir natureza à intensidade de eventos ambientais, quando a gente usa o termo forças da natureza, por exemplo. Logo, podemos então identificar que a natureza, no sentido mais amplo, constitui o mundo natural ou mundo físico, e este espaço se refere à vida, aos elementos e fenômenos que estão presentes no meio ambiente. Para auxiliar, vamos observar esta imagem. Ela representa a natureza em sua complexa vida e relação entre os seus elementos, como, por exemplo, a vegetação, os seres vivos, as raízes, as folhas, a radiação solar, os ventos, entre outros elementos. E então, compreendeu alguns elementos e conceitos de natureza? E a aplicação deste conceito, a sua definição, ficaram claros para você? Pois agora nós vamos retomar ao nosso segundo questionamento. O que são recursos naturais? Perceba que eles correspondem aos diversos elementos da natureza, como, por exemplo, a água, o solo, o ar.
Estes são essenciais para a existência da vida. É preciso destacar também que estes recursos naturais, eles servem como matérias-primas. Isso mesmo. E eles são a base para a fabricação de muitos produtos em nosso dia a dia. Como, por exemplo, através desta imagem. Perceba a presença de um recurso natural, certo? Qual seria este recurso natural? Se você respondeu as árvores, a madeira, você está correto. Este importante recurso da natureza possui diversas finalidades em nossa vida, desde a fabricação do papel, papelão, até nos móveis, as nossas mesas, cadeiras, camas, entre outros objetos. Percebe o quanto nós dependemos dos recursos que vêm da natureza? Sendo assim, podemos definir os recursos naturais como os elementos que são retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Mas o que significa suprir as necessidades dos seres humanos? Observe essa imagem. Quais os recursos nós podemos identificar? Eles fazem parte das nossas atividades, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Como você pode perceber, utilizamos diversos recursos naturais ao longo de nossa vida. Olha só, nós temos aí os recursos minerais, nós temos os recursos energéticos, temos aí novamente a madeira e todos os objetos que nós utilizamos têm partes destas matérias-primas. Então, nós utilizamos diversos recursos naturais ao longo de nossa vida, mas como estes recursos são explorados? Vamos compreender um pouco mais sobre este assunto a partir de agora. Todos os tipos de exploração, ou seja, a retirada dos recursos naturais, provocam alterações na paisagem. Quando essa exploração ela é excessiva, em grande quantidade, ela gera graves problemas, podendo afetar a vegetação, os animais e nós, os seres humanos. Percebeu a gravidade desta ação? Por este motivo, vamos analisar a partir de agora os aspectos que envolvem a exploração dos recursos naturais. Ao explorar os recursos, ao consumir em grande quantidade, estamos provocando este cenário apresentado na imagem. Você sabia? Quanto maior o consumo de recursos da natureza e a produção de mercadorias que vão satisfazer as nossas necessidades humanas, maior será o volume, a quantidade de resíduos descartados. Olha só a quantidade de lixo, de resíduo. Olha ao fundo a emissão de gases poluentes pelas fábricas. Você sabia que o seu modo de vida contribui ou para aumentar ou reduzir a exploração dos recursos naturais? Pense nas ações e compras que você realizou hoje. Será que elas contribuíram para aumentar a exploração dos recursos naturais ou foi realizada de forma sustentável, atendendo apenas à sua necessidade? E aí, pense, você contribuiu para aumentar ou reduzir a exploração de recursos naturais? Saiba que diversos problemas ambientais, como por exemplo o desmatamento, a poluição, estão relacionadas ao consumismo. E você sabe o que significa consumismo? Esta imagem te ajudará a chegar na resposta correta. O que está sendo apresentado?
você se comporta desta forma em relação ao consumo de mercadorias? Você está sempre comprando, seja pela internet ou mesmo indo até as lojas? O consumismo compreende a valorização da prática de consumir produtos em excesso, ou seja, em quantidade muito maior do que as necessidades reais, do que aquilo que de fato você precisa naquele momento. E então, agora você conhece a definição? Você pode ser considerado consumista? Em caso afirmativo, peço que você analise esta imagem. Veja que atitudes consumistas, ela compromete a disponibilidade de recursos naturais. Então, pense nisso. Como tem sido o meu consumo diário? Mas agora vamos pensar na nossa sociedade. O que você acha? É uma sociedade consumista? Uma sociedade consumista é aquela que provoca a exploração excessiva dos recursos naturais e gera uma grande quantidade de resíduos. Saiba que parte da população mundial ela é estimulada, levada a consumir uma grande quantidade de mercadorias, como, por exemplo, roupas, calçados, aparelhos eletrônicos, entre outros. Mas agora você deve estar pensando, como que a população é levada a consumir? Comece pensando em você. O que leva você a comprar um produto, uma mercadoria? Pois é, agora veja esta imagem. As práticas de consumo excessivas, aquilo que a gente chamou de consumismo, está relacionada muitas das vezes com as propagandas. Estes meios de comunicação que hoje estão presentes nas redes sociais, na televisão, no rádio, revistas e também nos jornais. Eles apresentam constantemente mercadorias, produtos e serviços que nos induzem, nos levam ao consumo. Portanto, devemos ficar atentos para não sermos levados a comprar de maneira desordenada, compulsiva e sem a necessidade. Você já observou a grande quantidade de resíduos que é produzida todos os dias em sua casa, na escola, em seu trabalho? Tenha certeza de que é um volume de resíduos muito grande. Este é um resultado do consumo excessivo. Olha só essa imagem. Quanto mais a gente compra mercadorias, mais estamos gerando um consumo que vai resultar em resíduos. Uma forma de diminuir este volume de lixo, que muitas das vezes é jogado, lançado no meio ambiente de forma incorreta, é seguir 5 passos. São eles: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Estes são chamados de 5 R's. Observe na imagem. E quais destas ações você já realiza no seu dia a dia? Lembre-se que, ainda que seja realizada apenas uma destas ações, já é um passo muito importante para o meio ambiente. Então, vamos conhecer melhor cada uma dessas ações. Repensar compreende o consumo de produtos de modo responsável. Temos também recusar. Envolve a não aceitação de produtos que prejudicam o meio ambiente. Saiba dizer não. O próximo, reduzir. Envolve o consumo excessivo ou consumismo. Então, reduza.
Reutilizar é uma prática muito importante, pois consiste em reaproveitar os materiais ao invés de descartar, jogar fora. E também temos reciclar, é preciso, pois permite uma nova etapa para determinado produto. Com estas ações, a sua vida e consciência ambiental será melhor, pode ter certeza disso. Contrapondo ao modelo de uma sociedade de consumo, ou seja, ao contrário das ideias de consumo exagerado, você sabia que existem modos de vida em harmonia com o meio ambiente? Olha só, existem comunidades que exploram os recursos naturais de modo não excessivo, promovendo, desta forma, poucas alterações no lugar de onde eles vivem. São exemplos de muitos grupos indígenas e comunidades extrativistas no Brasil e ao redor do mundo. Portanto, lembre-se que quando as pessoas causam danos à natureza, surgem diversos problemas ambientais, e estes danos implicam e promovem mudanças que prejudicam o meio ambiente. E alguns, inclusive, são irreversíveis, ou seja, não podem voltar a ser como antes e acabam afetando a saúde de todos os seres vivos. Por este motivo, devemos pensar num todo. E como as ações negativas sobre o meio ambiente afetam aos outros? Desta forma, devemos pensar como podemos cuidar do meio ambiente. Olha só, quando as pessoas vêm trazendo estes danos, elas prejudicam, intensificam o processo de degradação do meio natural. Então devemos cuidar do meio ambiente, mas como que a gente pode fazer isso? Olha só, tenho algumas dicas para vocês. Umas delas são: economize energia elétrica quando você estiver utilizando algum aparelho que consuma uma grande quantidade de energia. Utilize produtos recicláveis. Separe, recicle o seu lixo. Não desperdice água. Feche a torneira enquanto estiver escovando seus dentes. Reutilize o papel. Recolha o seu lixo. Cuide e respeite as plantas e os animais. Lembre-se, suas ações fazem toda a diferença. Siga estas sugestões e viva em harmonia com a natureza. Garanta o futuro, o seu futuro e também o das próximas gerações, com um meio ambiente saudável. Estas são atitudes que nós devemos ter em prol, em benefício da natureza. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre este tema e, acima de tudo, tenham refletido sobre as mudanças que são necessárias e urgentes. Eu deixo aqui o meu abraço e lembre-se, para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e acesse as nossas redes sociais, se inscrevendo também em nosso canal no YouTube, SMEDGV. Até a próxima!